Oi, gente, boa noite. Iniciando mais um vídeo por aqui. Gente, chegou o grande dia, o dia do retiro. Eu digo assim, grande dia, porque vai ser o dia em que vou ficar realmente assim, sozinha. Há muito tempo que eu não fico sozinha. Assim, sozinha que eu digo sem marido, sem criança. Nunca fiquei tanto tempo longe deles assim. Mas é necessário esse momento de reflexão, esse momento, né, voltado mais para Deus. E é um momento que eu busco na minha vida nesse agora, né? Para poder trazer paz, trazer aquele conforto. Até porque a gente passa por tantas tribulações, gente, que é complicado. E assim, chega a ser engraçado. Por quê? Tô indo hoje, volto domingo, vou ficar sem celular. Tô gravando esse vídeo, né? E possivelmente só vou liberar ele quando eu voltar, né? Porque como eu liberei um vídeo hoje, não vou liberar vídeo final de semana. Com certeza esse deve cair na segunda-feira. É mais mesmo uma conversa com vocês rapidinho, né? Nesses momentos antes que antecedem, né? Agora eu tive que botar um relógio porque eles lá vão confiscar meu celular. Coisinhas vão acontecer, com certeza, eu sei. E assim, eu vou contar quando eu voltar nesse mesmo vídeo. Porque tem coisas que eu preciso contar pra vocês, só que eu não vou contar agora, porque eu sei que quem vai ver o vídeo é só a partir de segunda-feira já vai ter acontecido. Mas tantas coisas aconteceram nesse que antecede, né? Que antecede o retiro, que chega a ser engraçado. Mas a única coisa que eu posso falar pra vocês, gente, pensa numa pessoa que é difícil, né? Vocês fazerem surpresa. Pensa numa pessoa, sou eu. Tudo sempre vem na minha mão, sem eu precisar, ó, nada, 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 nada. Mas enfim, essa conversa vai ser praticamente quando eu voltar, né? Que aí eu vou contar como é que foi, até porque eu não vou ter foto, não vou ter nada, só se tirarem lá e liberarem eu pego e mostro pra vocês. Mas assim, tô aqui com a minha malinha pronta. Essa malinha aqui, gente, cara, tem mais de 10 anos essa mala. Mais de 10 anos? Bota mais ou menos isso. Sim, mais de 10 anos. Por quê? Foi em 2013 que eu comprei essa mala, 2013. 12, foi 12 para 13, alguma coisa assim. Olha que tempo eu tenho. É da Angélica. Não é que eu ame e seja apaixonada pela Angélica, não. É porque quando eu comprei, eu me interessei por conta do tom de azul, né? Porque eu sou apaixonada. E aí, essa mala aqui foi quando eu trabalhava embarcada. Aí eu fui comprei essa mala, utilizei em alguns embarques, né? Eu comprei na época, foi tipo maio, junho, meu aniversário, assim. Aí eu usei, né? Aí logo depois, em novembro, eu parei já de embarcar, então ela ficou novinha, novinha, novinha. Mas assim, já usei pra maternidade, já usei pra eventos, já usei emprestando, entendeu? E aí, vocês devem estar notando um silêncio, né? Porque as crianças já saíram, minha mãe também. Gente, hoje foi um corre-corre. Vocês não têm noção, a casa agora tá vazia. Leandro foi levar eles lá pra casa da minha tia. E aí acabou que eu fiquei, porque eu tava esperando a Shopee pra entregar uma entrega da minha mãe. Acabou que a Shopee ainda não chegou, né? E aí foi bom eu ter ficado aqui, porque eu relaxei, sabe? Porque eu tava precisando relaxar. E as crianças ficam naquela correria, vai pra um lado, vai pra um outro, faz isso, faz aquilo outro. Então acabou que eu ficava naquela coisa, né? Mas enfim. Mas limpei a casa toda. Eita, alguém caiu lá. Limpei a casa toda, a mesinha da minha mãe tá aqui na sala. A minha outra mesa tá lá fora, né? Como eu falei pra vocês, eu vou manter ela lá até pra poder eu saber o que eu vou fazer, né? Então tá tudo organizadinho aqui, já tomei meu café, né? Me arrumei. Essa blusinha, gente, essa blusinha aqui é da Shopee, tá? Se vocês quiserem, depois eu vou mandar o link. Ah, e outra coisa, gente, eu tô com um perfil lá na Shopee. E eu vou estar colocando aí embaixo pra vocês o link, pra vocês estarem dando uma olhadinha lá, curtir, assistir os videozinhos pra poder ajudar a amiga aqui de vocês, tá bom, gente? Tô precisando mesmo, 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 gente. Porque o meu objetivo é crescer na plataforma. Eu preciso divulgar meu material, minhas coisas. Então, assim, vocês que estão assistindo meus vídeos, por favor, não esqueça de deixar o like. Tem muita gente que tá assistindo os vídeos, mas tá esquecendo de deixar o like, tá bom? Aí vamos lá, voltando aqui. Gente, muito tempo que eu não faço mala assim pra sair. E aí, muita dúvidas, porque não pode ser qualquer roupa. E aí eu enchi a mala de um monte de coisa.
Espero que eu use, né? Tudo que eu esteja levando, mas toalha. Gente, eu tava esquecendo de sabonete. Pra vocês terem noção, tava esquecendo de botar sabonete. Aí eu fiz a mala com as coisas. E tá essa minha bolsinha de mão que tá super, hiper, mega pesada. Porque é minha bíblia, é meu caderno de anotações, as coisas estão todas aqui. Minha água tá aqui em cima. Carregador não tem necessidade de levar, né? Porque o celular eu vou desligar pra poupar a bateria. E aí qualquer informação, qualquer coisa, a minha tia e o Leandro vão estar no grupo, onde eles devem botar foto, atualizar as coisas. Mas assim, gente, é um momento mesmo pra gente se desligar disso tudo. Eu, assim, eu ultimamente quase nem tenho mexido no celular. Às vezes eu fico 2, 3 dias pra responder uma pessoa. Mas porque quando eu fico focada em gravar, eu fico focada aqui em gravar meus vídeos, né? E fazer as coisas de casa, eu fico aqui e esqueço do celular. Só pego numa emergência. E as pessoas importantes têm telefone de casa, porque agora eu divulguei meu telefone pra minha tia, pra algumas pessoas, né? O telefone de casa, porque aí qualquer coisa liga. Que o celular mesmo eu praticamente não tenho mexido. Até pra evitar das crianças ficarem querendo mexer, porque vai falar assim: ah, mãe, você tá mexendo porque eu não posso, né? Então a mamãe pegou e fez isso. Aí eu já dei uns conferes em casa, né? Já dei uns conferes em casa, que eu sou a doida da organização, né? Dei uns conferes, a cama tá ali, mas eu sei que quando eu chegar vai estar de outro jeito, né? Os bichinhos estão todos cuidados, dei ração para as minhas calopsitas, comprei as verduras da calopsita e da Lola, né? Que é a porquinha da Índia. Inclusive ela já comeu tudo, mas o Leandro vai ficar em casa, né, gente? Ele vai ficar sozinho. Aí ele ainda falou assim: ai, eu vou sentir uma falta de vocês, que não sei o quê. Mas também é bom pra ele, porque é aquilo, né? O homem fica assim: ah, vocês, as crianças estressam, vocês estressam. Aí eu dei esse momento pra ele ver e dar importância também à esposa dele e às crianças. Porque a gente é assim: a gente reclama dos filhos, briga com os filhos saem de casa, fica assim como com o coração partido. As crianças, o Benjamin chorou, que o Benjamin é grudado comigo, né? O Benjamin deu aquele chorinho, 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 mas eu consegui levar, porque é aquilo. A gente tem que ter esse momento, como eu também tenho que separar um momento pra mim e pro Leandro. Isso a gente tá em dívida, né? Porque tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, acaba que a gente tá meio que em dívida. Mas assim, é tentar, né, gente? Troquei roupa de cama no quarto da minha mãe. Troquei roupa de cama. Isso aqui é a roupa de cama, gente, que eu tirei ainda agora da corda. Ainda ficou roupa lá, que eu lavei roupa pra caramba, que o tempo ficou pra mudar. Aí eu fui, peguei, adiantei, lavei logo a roupa, deixei tudo estendido. Não sei se o Leandro vai tirar, espero, eu acho que não, né? Mas enfim. Pelo menos o do secadorzinho pequeno, eu sei que ele vai tirar se chover, porque tá por ali pro lado de fora. Mas aí ele vai se virar aqui, ele vai dar valor, né, a quem faz as coisas. Graças a Deus ele não é um tipo de homem bagunceiro, né? Se ele vê que eu deixei arrumado, ele vai manter a arrumação que eu deixar. Graças a Deus, em relação a isso, eu não tenho que me preocupar. E assim, casa, dei uma ajeitada, até porque é uma ajeitada de todos os dias. Mas assim, não vai ter criança, não vai ter ninguém. Então, fogão fechado, né? Ele vai se virar lá com o macarrão que eu deixei, com feijão. Qualquer coisa ele almoça na minha sogra, qualquer coisa ele faz um miojo, entendeu? É 2 dias, não vai morrer, entendeu? A gente tem que ter isso, a gente tem que ter um pouco do desapego. Não é que é egoísmo. A gente precisa ser um pouquinho, às vezes, só um pouquinho, pensar um pouquinho na gente, entendeu? Inclusive, gente, eu achei lindo esse esmalte. Lindo, lindo, lindo. Aí eu fiquei mais vaidosa hoje, porque olha, eu já peguei, meu escapulário eu não tiro mais, né? Gente, pensando no material bom que eu comprei. Gente, Tati, olha, amei, 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 não tiro mais. É o conjuntinho do casamento que eu guardei. E esse aqui, com esse brinquinho aqui, não sai mais, né? Essas coisas aqui, no caso, aliança da Shopee, né? E veio com esse solitário, né? O solitário tá até torto, deixa eu ajeitar aqui, peraí. Pronto. Veio com solitário. Gente, eu lavo louça, lavo banheiro, eu lavo tudo, ó. Tá inteiraça. Nem arranhada tá. Tá tudo bem, né? 1 mês de casada vai fazer, mas enfim. É isso. Então, vou dar pausa no vídeo por aqui e volto com vocês assim que eu conseguir meu celular de volta. Porque eu não vou falar pra vocês que eu vou gravar alguma coisa da igreja. Que eu não sei como é que vai ser. Não sei se assim que eu cheguei lá vão pegar meu celular. Mas enfim, vamos se manter aqui, tá bom? Quando eu chegar
do retiro, eu conto pra vocês as fofoquinhas, as histórias e as coisas que eu já sabia antes de ir, tá bom, gente? Beijinhos e até segunda. Tchau. Oi, gente. Segunda-feira por aqui. Eu tô sem óculos, né? Por conta que eu tô no meu quarto e liguei a luz do meu espelho e acabou que tá refletindo muito. E aí, pra não ficar uma visão ruim pra vocês, aí eu peguei e resolvi gravar sem óculos, tá? Não é que eu esteja enxergando tudo maravilhosamente bem, mas o importante é estar gravando um vídeo melhor pra vocês. Então, vamos lá. Eu vim dar meio que um resumo sobre o retiro, né? Porque vocês vão ver aí no início do vídeo, eu toda naquela empolgação, falando que tinha várias historinhas pra contar em relação antes do retiro. E assim, o que eu tenho pra falar antes de vocês é porque eu vou falar isso. Porque lá durante o retiro teve um momento que perguntaram, né? Acabou que eu não fui uma pessoa que fui falar, porque a frase que a gente mais usava nesse retiro: vou tentar não chorar. Gente, eu acho que eu enchi um rio. Eu enchi um rio, porque é uma sensação que eu inexplicável. O poder do Espírito Santo agindo naquele lugar, na gente, sabe? É uma coisa tão presente que coisas vão acontecendo e você vai se emocionando o tempo inteiro. Gente, eu chorava tanto que eu falei, gente, eu não quero mais chorar. Daqui a pouco quando eu vi, tava chorando de novo. Porque, gente, olha, se você tiver uma experiência, independente de qualquer religião, mas se você tiver a experiência de ir para um retiro, entendeu? Para você ficar focada, né? Focada em relação às coisas de Deus, né? Você vai sem celular, sem contato com o mundo externo, só aquele momentozinho ali com pessoas que estão no mesmo objetivo, pessoas que estão passando por situações que você nem sabe. E que em um momento você vai saber, porque ali é um lugar onde você compartilha muita coisa. Então, assim, eu digo pra vocês que eu queria ir. Não só por conta que era um momento com Deus, mas eu tava precisando, gente, de um momento sozinha. A gente que tem filho, que é casada, que trabalha, que tem uma vida tripulada, vocês sabem das coisas que andam acontecendo na minha vida. Então, assim, eu estava precisando de um momento desse, um momento que eu ia me desligar do mundo, entendeu? Eu sabia que, graças a Deus, meus filhos estavam bem, minha mãe, graças a Deus, também estava bem, porque minha tia ficou com todos eles, né? Deixei o Leandro focar no trabalho, nas coisas que ele teria que fazer, né? Porque para muitos pode ser uma novidade, né? Mas quem tem um convívio diretamente comigo sabe que quem segue a fé sou eu, né? Ele casou por me amar, né? Mas quem segue a fé sou eu. E aí é um papo para outra história, mas enfim, só para abrir um parênteses, né? Então, assim, eu que vivo a fé, sou eu que encaminho os meus filhos. Ele não interrompe em nada, mas sou eu que vivo a fé. E esse ano de 2025 era para ser o meu ano, entendeu? Era o ano onde eu iria me redescobrir como pessoa, seria o ano que eu ia me descobrir em relação à minha religião, que eu fiquei muito afastada por muito tempo. Então, assim, eu tô com os sentimentos muito à flor da pele, porque a gente vai para um lugar, entendeu? Onde você divide o quarto com várias pessoas com histórias diferentes, com idades diferentes. A gente estava num quarto, uma senhora de 82 anos, como a gente estava com uma adolescente de 16, eu tendo 40, pessoas de 68, 22 anos, entendeu? Aí vocês têm uma noção de como é uma coisa diferente, mas que no final a gente tem o mesmo propósito, né? E assim, eu confesso pra vocês que eu voltei outra pessoa, mas não é que a parte externa esteja diferente, mas é o brilho do meu olhar tá diferente. As coisas que vêm na minha mente são diferentes. Eu não sei explicar, eu só sei sentir. Então, se vocês notarem diferença, é por conta disso. É dessa sensação boa que eu tô sentindo e eu quero continuar sentindo. E assim, para eu continuar sentindo essa sensação boa,
eu não posso me afastar de Deus, entendeu? Porque tem coisas que afastam a gente de Deus. Então, assim, eu não quero ter essas coisas. E é uma luta constante. A gente fala que quando a gente é cristão, né, independente de religião, a luta é grande, porque para você se manter na fé, para você se manter no foco, não é fácil. Então, assim, é mais difícil para quem segue do que para quem não segue, porque o peso é muito maior, entendeu? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, deve ser besteira que ela tá falando, gente, mas eu não posso falar que seja besteira, entendeu? Tem uma pessoa que eu queria muito que visse esse vídeo, muito, muito, muito. Eu vou até encaminhar esse vídeo para ela, porque eu acho que ela nem me acompanha. Eu lembro que na adolescência, né, ela, vou até citar o nome dela aqui, a Ariane, a gente teve um momento que a gente ficou muito unida, né, na época do 2º grau e tudo, mas assim que ela entrou na escola, muitas pessoas criticavam ela por conta da forma que ela se expressava em relação à religião. Ela é evangélica, ela não é católica. E aí ela sempre estava escrevendo, Jesus eu te amo, Jesus é minha vida, Jesus em tudo, aquela felicidade toda, entendeu? Ela seguindo um namoro, né, da forma que teria que ser em relação a Cristo. Então, assim, a gente, eu digo eu, criticava às vezes muita coisa. Eu falei, meu Deus, é maluca, é isso e aquilo. E aí um dia ela virou pra mim e falou assim, Raquel, o dia que você experimentar o poder do Espírito Santo na sua vida, você vai saber, entendeu? Então hoje eu posso falar para ela convictamente, não só hoje, como não foi a primeira vez, já foram várias vezes, mas eu me senti na vontade de falar o nome dela aqui, porque agora eu me vejo como ela, nesse sentido, entendeu? De priorizar tanto Deus na minha vida que não tem como não falar dele. É uma coisa assim, gente, inexplicável. Não é que eu esteja maluca, entendeu tudo, mas é uma coisa inexplicável. Gente, uma sensação tão boa que todo mundo teria que sentir. Só que é aquilo, cada um tem o seu momento, né? E aí eu disse pra vocês que eu sabia de alguma coisa que iria rolar em algum momento lá, né? Aí eu vou explicar agora essa questão. O que acontece? Eu tava sentada no banco lá no dia do casamento. Aí minha tia, Cláudia, veio com um envelope e deu na minha mão. Um envelope roxinho. Aí falou assim, deixaram lá no banco, não sei pra quem eu entrego, não sei o que. Eu falei assim, mas na hora eu nem me toquei. Eu falei assim, Cláudia, entrega ali. Era até a Roberta o nome dela. Entrega ali, ó, ela deve saber. Ela deve saber de quem é, ou ela abre. Eu nem curiosidade tive em abrir. Entreguei, passou. Aí a gente foi pro restaurante, aquela coisa toda, né? Quando foi no domingo, minha amiga me procurou, mandou mensagem, Ana Lúcia, mandou mensagem pra mim e falou assim, amiga, olha só, já chegou a carta em você? Já chegou a carta? E você, eu falei, carta? Eu fiz uma carta pra você, amiga, eu fiz uma carta pra você. Eu queria muito saber qual foi a sua reação em ler a carta que eu fiz pra você. Aí eu falei, meu Deus, essa carta não chegou na minha mão. Eu falei assim, de repente tá com alguém. Aí saí procurando um monte de gente e nada. Eu lembrei desse envelope. Aí eu falei assim, vou lançar no grupo do casamento. E aí eu lancei lá no grupo do casamento e ninguém me respondia. Aí todo mundo, quando começou a responder, todo mundo respondendo assim, não sei de nada, não sei de nada. Aí eu fui na secretaria da igreja, porque eu tava resolvendo as coisas das papeladas do casamento. Aí eu peguei e falei assim, Leda, você tá... Cara, Leda, eu tenho que achar essa carta. Minha amiga me deu essa carta. A Leda falou pra mim, Raquel, eu não sei de carta nenhuma, mas se aparecer alguém vai te entregar. Aí eu falei, tá. Aí depois eu fui, descansei e falei assim, quer saber, Senhor, deixa a carta pra lá, porque às vezes era alguém precisando ler aquela carta. Então, independente do que tivesse escrito, né, a palavra, mas de repente alguém precisava ler aquela carta. Aí eu até fiquei alguns dias sem responder a Ana Lúcia, né? Aí depois ela ainda falou pra mim assim, amiga, em algum momento vai te entregar, faça surpresa de como se não soubesse. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, mais uma vez as pessoas tentam fazer surpresa pra mim, e eu sei da surpresa, porque toda vez alguém tenta fazer alguma coisa pra mim, eu sempre sei. Aí eu fiquei com aquilo. Aí passou o casamento, aquela coisa toda, e ela ainda me perguntou algumas vezes, aí depois ela deixou pra lá também,
né? Porque aí depois eu acho que ela chegou a entender que não era aquele momento, então ela não tocou mais no assunto. Aí beleza. Aí chegou o final de semana da gincana da igreja. Aí chegou a semana da gincana da igreja, né? Porque até então, nos bastidores, o que aconteceu? As cartas que elas escreveram, até então, quando minha tia, que é minha madrinha do Crisma, ela não foi no casamento, ela ficou com a minha mãe. E aí ela mandou mensagem para as minhas amigas, pedindo para elas escreverem cartas para mim. E aí, só que ela falou que era para entregar no casamento. Ela não deu tipo assim, entregar no casamento. O que elas entenderam? A Raquel vai receber no casamento as cartas. Mas não, eram para elas entregarem as cartas no casamento, porque minha tia ia pegar as cartas para entregar a pessoa responsável, para no dia do retiro a carta ser entregue para mim. Mas aí eu pensei, falei, gente, lembrei de qualquer coisa, carta de amiga, é mais amiga. Gente, são mais de 20 anos de amizade, gente. São mais de 20 anos de amizade. Então, qualquer coisa que vier das minhas amigas, em qualquer momento, vai me emocionar de qualquer jeito. Não tem como não emocionar, né? A gente tem uma vida junto. Querendo ou não, é uma vida. A gente estudou desde do ensino fundamental juntas, entendeu? Aí vem ensino médio, aí muitas coisas a gente foi vivendo junto, né? Muita coisa a gente foi vivendo junto. Independente da gente estar afastado um dia ou outro, é o que eu falo, a amizade verdadeira não cobra. Ela sabe da sua dificuldade, ela não vai te cobrar presença. Mas ela vai te atender naquele momento que você mais precisar. Então é aquilo, isso é amizade verdadeira. Se a pessoa te cobra presença, se a pessoa te cobra atitudes, não é amizade, gente. Porque eu posso dizer, eu tenho amigas de verdade. Amigas que não me cobram presença. Amigas que conhecem o meu eu aqui por dentro mais do que ninguém. Entendeu? Então isso sim é uma amizade. E aí, quando passou a gincana, na segunda-feira, aí a outra amiga, né, a Carla, me perguntou, gostou da minha carta? Aí eu, gostei da tua carta? Falei, uai, não era só uma não? Aí ela foi, botou aquele bonequinho, tipo assim, fala o nome do que ela falou, mas enfim. Aí eu, tinha mais uma carta? Ela, ai Raquel, desculpa. Você não estava no retiro? Eu falei, não, Carla, era a gincana. Ela, ai meu Deus do céu, me desculpa, porque eu achei que era a gincana, que não sei o que. Eu falei, não, não é a gincana. Quando for ao retiro, vocês vão saber. Até porque eu vou falar que eu vou pro retiro, vocês vão saber disso. Aí ela foi pedir desculpa, aí ela falou, porque na hora a gente se embolou, aí acabou que ela justificou essas histórias todas, né, com relação à forma que minha tia pediu, que elas entenderam uma coisa, então elas acharam que a carta era do casamento. Então, pós-casamento, elas meio que ficaram naquela, mas aí só a Ana Lúcia veio me perguntar para poder, de repente, não, né, transparecer muita coisa. Aí, beleza. Aí eu só sei, gente, que eu fui já sabendo que eu ia ganhar alguma coisa, né? Mas eu não tinha noção, assim, de como seria, até porque era um momento diferente para mim, né? Então eu já meio que sabia disso, eu já sabia de um vídeo, né? Porque, querendo ou não, eu sabia que eu ia receber um vídeo, porque são coisas que a gente sabe que em algum momento vai aparecer, porque por mais que a gente esteja focado lá, né, no retiro, é bom receber mensagem da família, né? Então eu meio que sabia que ia ter um vídeo, mas independente de qualquer coisa, gente, se eu soubesse isso e aquilo, não mudou nada. A emoção continua sendo aflorada do mesmo jeito, porque Deus trabalha tanto o nosso coração lá, que você esquece que você já sabia, não importa. Até porque a gente ficou naquela, será que é agora? Será que é não sei o quê? Eu falei, deve ser antes de ir embora, né? Então a gente meio que se prepara para receber. Eu digo assim, se prepara, porque tem momentos lá que você faz adoração, tem coisas que acontecem lá que eu não vou contar, né? Porque são coisas muito íntimas, que eu também não vou estragar para quem ainda vai um dia. Mas assim, gente, é uma experiência maravilhosa, maravilhosa. O fato de você encontrar pessoas que estão no mesmo objetivo, pessoas que têm história, entendeu? Um casal, né, que são praticamente meus vizinhos aqui, que são uns amores. É uma história linda.
saber que a filha deles estava doente, estava entre a vida e a morte. Ela entregou a Jesus a filha. Ela entregou a Jesus a filha. Como uma mãe tem essa coragem, gente? O amor dela pela filha dela era tão grande que ela entregou a Jesus, porque ela não queria mais o sofrimento da filha dela. E aí ela guardou o egoísmo dela, de querer a filha dela viva com ela, e entregou para Jesus. E aí, quando ela entregou para Jesus, ela recorreu a Nossa Senhora. Ela recorreu a Nossa Senhora. Por que ela recorreu a Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora é mãe de Jesus. Então ela também, como mãe, ela foi atrás de uma mãe, entendeu? Ela foi atrás de uma mãe para pedir, suplicar, para que ela intercedesse pela vida da filha dela. Ela tinha entregue, mas ela foi a Nossa Senhora. Gente, por milagre divino, a filha dela hoje já é uma mulher. Então, são detalhes de histórias que a gente ouve e às vezes a gente fala assim, gente, mas acontece sim, gente, e na hora deles falando é uma emoção, entendeu? Não só isso, entendeu? Mas famílias com pessoas que foram se convertendo ao longo do tempo, entendeu? Independente de qualquer coisa, gente, é uma coisa boa saber que tem pessoas se aproximando de Deus e pessoas que pedem por outras e que em um momento essa pessoa vai até a se juntar a você, porque, gente, é lindo ver, né, o comprometimento das pessoas. Lá no retiro tinha várias famílias, né, no caso casais com filhos, né, filhos já crismados, filhos ainda não crismados, entendeu? Todos eles lá trabalhando, é o Benjamin, gente, mas eu não vou atender não, porque eu tenho que concluir isso aqui, entendeu? Trabalhando pro nosso bem-estar. E ninguém com cara amarrada não, gente. Todo mundo o tempo todo sorrindo, conversando, brincando, sabe? Porque querendo ou não, não é só para poder agradar a gente. A gente faz as coisas para agradar a Deus. Entendeu? Para agradar a Deus. Então eles estavam ali para nos servir, mas para agradar a Deus. E foi uma comida maravilhosa, foi um clima maravilhoso. A gente recebia papeizinhos para poder a gente interceder, orar, né? Pelo irmão que estava lá. E vou continuar orando por ele. Eu conheço ele, conheço a esposa dele, os filhos dele. Não diretamente, né? Mas por saber um pouco da história deles, vou continuar orando por ele. E em um momento também, lá, a gente, porque nós somos um grupo muito grande, entre adolescentes, idosos, né, jovens, a gente é um grupo muito grande. Então eu confesso para vocês que eu passei o curso da Crisma praticamente todo só de vista, sabendo as pessoas. Hoje eu sei o nome de muita gente, né, por conta do retiro, mas até então eu não sabia. Eu simplesmente vou ter que esperar. Espera um minutinho aqui, gente. E aí a gente recebeu, né, um papel, como eu falei. Aí depois, em um momento, né, a palestrante Juliana, ela pegou e falou sobre isso, sobre a questão da gente estar junto no mesmo lugar e a gente não fazer ideia do que a pessoa passa, né, não fazer ideia. E aí ela pediu pra gente fazer dupla, né, e a gente pedir para a pessoa da dupla falar o que ela estava a necessitar. No caso eu falaria o meu, a pessoa falaria o dela, e aí a gente, né, iria ao longo, né, da vida orando pela essa pessoa, né, pela aquela questão que a pessoa precisa, né. E aí eu peguei a história de uma pessoa, continuo também por ela, ou seja, são duas pessoas. Peraí, gente. Desculpa, gente, mas é porque eu quero logo liberar esse vídeo. E aí eles estão... É noite, né? Então já viu, né? Criança é fogo. Ele tá querendo que eu abra a porta de qualquer jeito, mas eu não vou abrir, eu tenho que concluir, né? E aí teria que fazer oração por ele também. A gente tinha uma missão
né? Cada um recebeu um envelopezinho com uma missão durante o retiro, né? Ou de interceder por alguém, né? Limpar algum cômodo, fazer alguma coisa, mas a gente não poderia falar para ninguém. Simplesmente era o banheiro, né? Parece que eu falei assim, meu Deus, olha o Senhor só me dando provações, né? Porque uma coisa, gente, eu limpo o banheiro da minha casa. Eu sou sincera pra vocês, eu limpo o banheiro da minha casa, ajeito. Mas pensa você ajeitar um banheiro que vá mais de não sei quantas pessoas, né? Éramos muitas pessoas. Cada quarto tinham 10 mulheres. Então você imagina. Aí eu ter que, né, limpar. E eu não poderia, tipo assim, eu não podia compartilhar informação pra ninguém. E nem sabia se tinha outra pessoa fazendo a mesma função que eu. Aí teve um momento que eu fiquei assim, meu Deus, será que ninguém tá fazendo essa função também? Será que ninguém tá fazendo essa função também? Aí depois eu desencanei e falei, quer saber? É pra ser, então vai ser. Aí eu fui, deixei um cloro, um desinfetante lá, pedi vassoura, pedi as coisas. Aí eu ia lá no banheiro, de vez em quando eu tirava o lixo, jogava um desinfetante no vaso, né? Não era uma limpeza assim tão grande, até porque a gente não tinha tempo, porque durante todo o retiro a gente tinha tarefas para fazer. Então assim, era naqueles intervalos que dava que eu ia lá, tirava o lixo, e quando as pessoas começaram a ver que era eu que estava responsável pelo banheiro, elas meio que ficavam assim, ih, a Raquel, aí já me ajudavam também, para você ver como é que são as coisas, né? E, às vezes a gente não precisa nem falar, mas só dela ver você sempre lá fazendo alguma tarefa, né? Aí tinha hora que vinha uma, me ajudava a passar pano, tinha hora que vinha uma e tirava o lixo pra mim, entendeu? Acabou que a tarefa não foi só minha, né? Aí você vê que no intuito, né, era praticamente esse, que você fizesse a tarefa, mas que a partir do momento que você fosse notada, né, outras pessoas iriam ajudar também. E foi o que aconteceu, né? E aí teve a missa, a gente dançou, a gente pulou. Eu não tenho vídeos aqui, porque ainda não passaram nada pra mim, meu celular tava desligado. A gente até ficou brincando assim, caramba, se eu tivesse o celular agora, tirava foto desse momento, tirava foto de não sei o que. Gente, eu não tenho, eu só tenho fotos em grupo, foto quando eu fui e foto quando eu cheguei. Isso eu tenho, porque assim que me entregaram o celular de volta, eu tirei uma foto, ainda lá, né? Aí foi onde eu tirei foto com algumas pessoas e tudo. Aí algumas fotos que eu tiver aqui, eu vou deixar passando no final, tá bom? Aí eu só sei que a gente tomava café, a gente almoçava. O primeiro dia eu acordei 5 horas da manhã, eu dormi, era meia-noite, mais ou menos. A gente chegou na sexta-feira à tarde, né? E aí, gente, eu fiquei naquela, eu vou levantar cedo, porque como era muita gente, o banheiro tinha vários chuveiros, mas só tinha 2 funcionando no quente. Falei, vou levantar cedo porque eu quero tomar banho. Quero tomar banho e a gente tinha que levantar às 7. Mas só que eu tenho um organismo, né, que me impede de ir até às 7. 5 horas da manhã me deu vontade de fazer xixi. Aí eu já vi um movimento da senhora da cama do lado da minha levantando. Eu aproveitei que ela levantou. Levantei também. Aí já ajeitei minhas coisas. Quando eu cheguei no banheiro, gente, o que aconteceu? A luz acabou. Oh, Senhor, o banho quente foi para as cucuias, porque eu achei que eu ia tomar banho quente, não tomei banho quente, nada, a gente teve que tomar banho gelado. E daí eu tomei banho com as outras pessoas, e aí começou todo mundo a levantar cedo, porque com calor, né? Então todo mundo começou a levantar cedo, todo mundo começou a se arrumar cedo, e a gente só podia descer às 8, né? Mas no primeiro dia não teve como, gente. A gente acordou, aí tomou banho, aí ficamos pelos corredores conversando, né? Porque algumas pessoas a gente já conhece, outras a gente não conhecia, passou a conhecer. Daquela confusão toda. Aí no primeiro dia do sábado a gente teve a missa com o padre, ele foi lá, né? Almoçou com a gente, brincou. Então, assim, foram momentos, gente, inesquecíveis, inesquecíveis. Momentos de adoração, momentos de tanta, assim, emoção, sabe? Eu sou sincera pra vocês, eu não era o tipo de pessoa que prestava atenção em muita coisa da Bíblia. Eu não era, entendeu? E eu confesso pra vocês que eu passei a crisma toda sem anotar nada. Anotei nada. Mas no retiro eu anotei. Pra vocês terem noção, eu tava com tanta sede em aprender as coisas que eu passei a anotar, gente. Eu passei a anotar as coisas e eu passei a ver as coisas, sabe? Porque essa Bíblia aqui, graças a Deus, é uma Bíblia
de fácil entendimento. Então eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente, comecei a ver a forma que tem que ser, né, em relação a Maria, o papel de Maria na vida de Jesus, entendeu? Maria é mãe tanto quanto eu. Maria intercede, né, com o seu filho. É como se fosse meu filho fosse médico, né, e alguém me viesse me pedir ajuda, né? Às vezes por uma pessoa tá doente, aí vem me pedir ajuda e eu vou até o meu filho, olha só, dá para você dar uma olhadinha nesse documento aqui, desse exame, que é filho de fulano, que tá passando mal? Tem como você interpretar aqui para poder dar a resposta, dar uma solução, entendeu? E Maria é isso na nossa vida, gente. Ela vai até Jesus quando você pede a ela, para poder ele fazer com que a coisa aconteça. Mas ela intercede por ela ser mãe, então a resposta é mais rápida, né? Porque qual é o filho que não obedece a sua mãe, né? Independente de qualquer situação, um filho obedece sua mãe. Aquele filho que ama, aquele filho obediente, né? Então ele vai atender quando sua mãe pedir. É sobre isso. Então, assim, se vocês quiserem depois, eu até posso passar algumas passagens aqui da Bíblia para vocês sobre isso, né? Eu posso estar passando, mas enfim. Aí, ó, meu tercinho da minha amiga Bárbara. Nossa, gente, como esse terço me ajudou. Como esse terço me ajudou durante todo o retiro e durante toda a minha vida. Esse terço vai ser meu. Eu cuido muito bem dele porque é um presente maravilhoso e vem num momento tão bom da minha vida que não tem como ser diferente. Depois eu ainda ganhei outro terço, tá até aqui que eu ainda nem abri. E esse terço é até interessante porque ele ensina a gente a rezar o terço, né? Eu tenho dificuldades, eu confesso. Então, ajuda muito. Aí no nosso quarto era essa oração do anjo da guarda, né? Aí tinha o nosso nome, né, na direção da nossa cama, pra gente saber onde era a nossa cama. Porque no primeiro dia que a gente chega, a gente não soube camala não, né? Os irmãos lá da igreja, eles que pegaram e botaram na nossa cama a nossa mala. Ainda tinha um bombom, confesso pra vocês que eu comi, porque depois da janta, né, queria um doce, né? E aí no final, né, depois do dia emocionante, onde a gente fala que não vai mais chorar, aí a gente recebeu o vídeo. Nossa, como eu chorei, gente, como eu chorei, porque era saudade dos meus filhos, era saudade do meu marido, era saudade, sabe, de ver alguém da família. Então eu chorei muito, independente de eu saber do vídeo, ver o vídeo também de outras pessoas também, aquilo vai mexendo com você de tal forma que não tem como. E aí no final eu recebi esse envelope. Aí nesse envelope eu só vou focar nas cartas das minhas amigas, tá, gente? Porque a gente recebe mensagem de muita gente. A gente recebe mensagem do padre, a gente recebe mensagem das pessoas responsáveis do catecumenato, a gente recebe mensagem de catequista. Por quê? Tudo isso aqui são mensagens, gente, para aquele momento de desistência. Quando você pensar em desistir, você pega e lê, entendeu? Aí aqui tem uma foto do grupo, né, que são responsáveis pela gente. Então mandaram foto, né? E aí tem tudo aqui. Mas eu vou focar com vocês nesse materialzinho aqui, gente, que eu vou estar guardando numa caixa. Engraçado como é que são as coisas, né? No vídeo anterior eu tava falando de lembranças, né? De papéis, de coisas que eu tenho. Inclusive, Jaqueline, você estava falando sobre o meu caderno dos 15 anos, ele ainda continua aqui. Eu ainda não mexi, né? Porque ainda tá na casa da minha mãe, mas eu sei que você escreveu, muitas pessoas escreveram, eu ainda não mexi nele não, mas quando eu pegar ele nas mãos de novo, eu vou estar gravando um vídeo e vou tentar mostrar um pouquinho pra você ver o que você escreveu, tá bom? Aí, tá aqui. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? Não vou ler, porque é uma coisa íntima,
Mas assim, vou falar primeiramente sobre a Ana Lúcia, tá? Gente, ela até botou a data do dia 18 de outubro, que foi o dia do casamento. Olha que lindo, gente, a Ana Lúcia desenha. Ela colocou aqui a nossa foto, né? Ela desenhou, eu e ela, né? É que eu tô bonita, né, gente? Que nessa época. E aí, ela colocou aqui que a nossa amizade é desde 1997. Desde 1997. E aí, na carta, ela citou dos nossos sonhos, das nossas expectativas, das nossas desilusões amorosas, né? Porque ela passou por tanta coisa junto comigo. Então, assim, para ela, me ver casando era a realização de um sonho. Porque ela sabia que era um sonho meu, me vestir de noiva. E, assim, é emocionante. Aqui, ela colocou, foi até o vestido de 15 anos. Esse aqui é meu vestido de 15 anos. Eu vi agora aqui a vela, né? Ela passou comigo com a festa dos meus 15 anos. Ela desenhou o vestido praticamente, né? Foi esse o vestido assim. O cabelo tava meio preso mesmo. Ela colocou. Ela tava de vestido preto, entendeu? Então ela desenhou desse jeitinho mesmo. Aí ela desenhou também aqui, ó, quando a gente saía nas noites da vida, via show, né? A gente começou a sair, então ela desenhou aqui também. No momento de tristeza que ela acompanhou da minha vida, gente, ela também desenhou. Entendeu? Ela também desenhou. Então, assim, separações, coisas que foram acontecendo na minha vida. Então, ela foi colocando aqui. Ela colocou aqui quando ela estava grávida do filho dela e eu só tinha o Enzo. Esse aqui é o Enzo. Esse aqui é o Enzo, tá? Ela colocou aqui também. E, por último, ela colocou o meu casamento. Gente, aí agora me diz, não tem como se emocionar com uma carta dessa? De uma pessoa que passou tanta coisa comigo, tanta coisa que a gente viveu juntas, entendeu? Não tem como, gente, não tem como não se emocionar, entendeu? A gente tem a mesma idade, a gente tem praticamente quase as mesmas vivências, e o que ela viveu, eu vivi junto com ela, e o que eu vivi, ela viveu junto comigo. Não é aquela amizade de todos os dias, não, mas quando eu precisava, tava aqui, ó, comigo. E é uma pessoa que eu guardo no meu coração pra sempre. A gente diz que a gente é irmã além da vida, né? Independente de qualquer coisa. Se um dia, se é que exista outra vida, né? Então, ela diz que lá a gente vai se encontrar. Então, é algo além disso, né? E aí veio também aqui da Carla. Ainda pegou uma foto. Uma foto, gente. Sou eu, Carla, Bárbara e Ana Lúcia. Eu nem sabia que ela tinha essa foto. Eu tenho essa foto, eu tenho. Aí eu ainda até pensei, falei, pô, mas a Carla pegou foto aonde, gente? Mas a foto é que ela tinha, ela me deu. Ela me deu. Entendeu? Ela me deu. É porque a gente tem fotos antigas, mas a gente tem nossas fotos recentes com as crianças e tudo. E ela também. E ela também escreveu aqui. No caso, ela não desenha, mas o que ela escreveu, meu Deus, sabe? Porque sempre foi uma pessoa que me admirou, sabe? Ela sempre, ela coloca aqui que ela admira, né? Que na época que eu era mais nova, eu tinha aquela vaidade aflorada de estar sempre me cuidando, entendeu? Independente de qualquer coisa. E esse meu lado humano de estar sempre ajudando uma pessoa ou outra. Então, ela, por viver comigo, né, por muito tempo, ela vivenciou muita coisa. Então, ela não deixou de citar nada, entendeu? E ela não tá errada. Ela não tá errada porque essa pessoa sou eu. Eu sou aquela pessoa que sou, sim, vaidosa. Sou aquela pessoa que eu procuro ajudar o próximo, independente de qualquer coisa. Entendeu? Eu tô sempre em busca, tô sempre pedindo. Às vezes eu boto, gente, vamos ajudar, doar alimento. Ou então, era negócio de xerife da época da escola do Enzo, que a escola pública precisava de ajuda. Então, sempre me ajudavam. Então, assim, gente,
São coisas sem explicação. Quando ela estava grávida, quando ela estava grávida da Catarina, a filha dela, e aí o Enzo ainda era um bebê, porque a diferença da Catarina pro Enzo são de meses, né? E aí eu cheguei na casa dela, ela estava naquele desespero de mãe de primeira viagem, morando com a mãe, não sabia o que fazer, e ela tinha medo de dar banho na filha dela. E eu consegui fazer com que ela desse o banho, entendeu? Porque eu conversei muito com ela. Eu falei pra ela que ela era mãe e ela tinha que fazer isso, que ela não tinha que ter medo de errar. Ela não tinha que ter medo de errar, porque ela é mãe, entendeu? Então, assim, por muitas noites, madrugadas, ela me ligava e eu ligava pra ela, porque eu trabalhava, pegava 6 horas da manhã no trabalho, então eu falava pra ela, ó, 6 horas pode me ligar. E ela me ligava, eu conversava com ela. Não sei nem se ela ainda lembra muito desses detalhes, mas eu lembro que eu ligava pra ela, perguntava como é que tava, se já tava um pouco mais fácil, né? Quando ela mudou pra primeira casa dela, eu fui lá junto com a Ana Lúcia, entendeu? Para dar um apoio para ela, perguntei para ela o que ela estava precisando, entendeu? Porque amizade é isso. Amizade é isso. É você se doar sem esperar de receber nada, gente, porque é assim que tem que ser. E assim, a gente viveu muitos momentos, entendeu? Tantos felizes quanto os tristes. Eu lembro quando minha avó faleceu, né? Minha avó faleceu e foi no carnaval. E aí eu não esperava ninguém assim para poder estar lá, né? Por conta que era final de carnaval, entendeu? E eu lembro o quanto ela e a Ana Lúcia me deram apoio, né? Porque era um momento que elas não poderiam estar longe de mim. Então, assim, são coisas que a gente passa, né? Que é inexplicável, gente, é inexplicável. Então, receber cartas como essa, não tem dinheiro nenhum que pague, gente, nenhum. Aí também recebi da Paloma. A Paloma era minha vizinha, do lado da minha casa. A gente compartilhou também muitas coisas. Nossa, foi uma amizade que começou como vizinha, né? Então, muita coisa ela também sabe sobre mim, porque foram muitos anos morando uma ao lado da outra. Tiveram momentos que a gente se afastou um pouco, mas a gente conseguiu se reconectar, né? Se reconectar quando eu engravidei, veio o Enzo. Mas a gente também passou por muita coisa juntos. Ela sabe, né? De como é que eu gosto, das coisas que eu gostava. Papel de carta. Ela até colocou aqui que tentou achar um papel de carta. Ela queria um papel colorido, alguma coisa que remetesse à nossa época. Entendeu? Mas é uma pessoa também que eu prezo muito, porque eu sei o quanto ela ama os meus filhos. E tudo o que ela pode fazer por eles, ela faz. Principalmente pelo Enzo, porque eu digo que ela é a madrinha do Enzo, né? O Enzo tem a Stephanie, que é minha grande amiga e irmã, que essa daí, meu Deus, não tenho nem o que dizer. A Stephanie é madrinha do Enzo, a gente fez faculdade juntos, a nossa amizade começou na faculdade. E a gente é uma amizade que também não se mede, não tem como se medir. E ela é mãe do Enzo. Eu digo que a Stephanie é mãe do Enzo, porque tudo que ela pode fazer por esse afilhado que ela tem, ela faz. E ela faz sorrindo. E ela que levou o Enzo pela primeira vez no cinema. Ela que pagou o primeiro óculos do Enzo quando eu não estava em condição, né? Eu poderia nem estar expondo isso aqui, mas é só para vocês terem uma noção do cuidado que ela tem com meu filho, né? A Paloma, eu digo a mesma coisa. Eu lembro que eu estava desempregada e eu não tinha condição de comprar um presente de Papai Noel pro Enzo. Eu não posso mentir. E aí ela foi até o Enzo e perguntou o que ele queria de presente de Papai Noel. E ela foi lá e comprou. Aí eu lembro que ela falou pra mim assim: não precisa falar que fui eu que comprei. Fala pra ele que foi o Papai Noel, não precisa falar. E assim, eu não precisei falar nada, gente. Ela meio que parecia que ela já sabia que eu não ia ter como, entendeu?
E ela foi lá e comprou o presente. Eu não esqueço nunca. O Enzo queria era um patinete. Aí ela foi, comprou e eu coloquei na árvore. E o presente era do Papai Noel. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vive, né? E em um momento da nossa vida a gente passa a refletir. Esse retiro serviu para tudo isso, gente. Porque me veio à memória tantas coisas, sabe? Tantas coisas que o sentimento fica à flor da pele, né? Aí tem aqui a minha mais nova amiga, que é a Jéssica. Gente, Jéssica também é uma pessoa tão incrível, gente. A gente se conheceu porque eu tava procurando uma explicadora pro Enzo, né? E não só ganhei uma explicadora pro meu filho, mas eu ganhei uma tia pro meu filho, eu ganhei uma amiga, uma irmã também, porque a Jéssica também, gente, não existe. Não existe. Ela é minha fã do YouTube, ela vê todos os vídeos, ela comenta. É a minha amiga da noite. Eu digo isso porque quando eu tô indo trabalhar, a gente troca muita informação nesse período também. E no dia que minha mãe passou mal, a gente tava conversando no telefone, ela largou tudo na casa dela, gente. Ela largou tudo e veio pra me ajudar com a minha mãe. Ficou com as crianças pra eu ir pro hospital. Não só uma vez, mas sim 2 vezes. Então, assim, são pessoas que Deus coloca na nossa vida e a gente não tem nem como agradecer. A gente só pode orar, rezar para que essas pessoas sejam felizes, que essas pessoas tenham prosperidade na vida delas, que elas alcancem tudo que elas almejam, entendeu? E a única coisa que eu peço é que essas pessoas nunca se distanciem de Deus. É o que eu peço, que elas vivam a vida da forma que tem que ser. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, muito, muito grata a Deus. Eu sei que eu não sou perfeita. Às vezes as pessoas podem achar que eu tô falando sobre perfeição. Gente, mas Deus não ama o perfeito. Deus não ama o perfeito. Ele quer que a gente não seja perfeito, mas é que a gente entenda quando for a hora de pedir perdão, quando a gente reconhece os nossos erros. Ele quer isso da gente. Ele não quer perfeição. Porque ele sabe que nós somos humanos, carne e osso. A gente não tem como não errar. A gente tenta não errar, mas a gente erra. A gente erra todo dia. Entendeu? No mundo onde a gente vive hoje, a gente erra todo dia. Mas a gente tenta não errar. Então, gente, eu vou finalizar por aqui, até porque esse vídeo já ficou muito, muito longo. Entendeu? Mas eu consegui falar tudo o que eu queria falar pra vocês, né, sobre o retiro. Agradeço de coração todas que mandaram cartas, até as que não mandaram, também não é por conta disso, porque eu não sou o tipo de pessoa que tô focada só em relação a isso, mas era para eu receber isso, porque eu precisava de lembrar momentos com essas pessoas, né? Então, assim, sou muito grata a Deus. Sou muito grata a Deus. Sou muito grata a tudo que tem acontecido na minha vida. Sou grata ao Padre Rômulo por tudo que ele vem fazendo pela igreja, não só por mim, mas por todos os membros. Eu digo que ele é um paizão, gente. Ele é uma pessoa tão iluminada, tão abençoada. Eu peço muito a Deus que continue iluminando ele para que ele siga esse caminho da santidade da melhor forma possível, porque ele está fazendo um trabalho excelente. Sou grata também aos membros da igreja, que são dos grupos, né? Eu ainda não faço parte, por enquanto, de nenhum grupo, mas Deus está trabalhando o meu coração e confesso para vocês que eu tenho planos e eu vou botar em prática. E assim que tiver em prática, vocês vão saber. Mas enfim, gente, vou ficando por aqui. Quem ainda não foi inscrito e está chegando agora novo no canal, se inscreva no canal, gente. Ative o sininho para as notificações e, ó, deixa o like, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau.